Bem-vindos a mais um Túnel de Vento, conduzido por esta figura roliça, sexualmente apetecível, seja em qualquer coordenada do mundo. Há cultos à minha imagem, isto tudo, claro. Nos sonhos, acordado é outra coisa, e hoje, um bocadinho diferentemente dos outros episódios, há uma pessoa que me está a acompanhar para uma conversa que não sei que rumo terá. Será um podcast ligeiramente diferente do costume, não sei, não controlo, pois até ver a pessoa que irá falar tem livre-arbítrio. Já tentei que ela se tornasse escrava, mas além de ter livre-arbítrio é mulher e tem fugido a essa exigência. Hoje comigo, Jéssica, que alegadamente é a minha namorada. Queres dizer algumas palavras ao público? Depois dessa grande apresentação sobre a minha pessoa, fiquei sem palavras. A pessoa que é namorada do locutor. do podcaster. É tudo. Uma pessoa que quando tem livre-arbítrio. Algo inédito, porque é uma mulher e que não é solteira. Agora é solteira, não é? Agora, depois que não desta. É que não é. Ah, ok, pensei que. Porque não é normal ter livre-arbítrio ainda por cima, ser comprometida, não é? Como é que vês o facto de ser comprometida? É uma grande prisão. É? É. Mas mais para ti ou mais para mim? Mais para a mulher. É? Claro. Até identifico-me Temos mais opções de escolha. O homem não. Será que tem? Será que tem? Mas porquê é que estamos a falar sobre isto, Roberto? É só uma forma É de porque não gostei da apresentação. É uma pessoa com a qual eu estou regularmente. Certo. Para fazer algumas atividades. Ok, então foi a forma que tu incluíste no teu plano semanal fazer as duas coisas. Sendo uma delas? As duas coisas. Duas coisas. Podcast e estar comigo. Estar contigo, estou, porque é uma coisa. É uma obrigação. Sim. Conjugal. Conjugal. Sim, porque a partir do momento que estás numa relação tens de estar constantemente com a pessoa. Normalmente vais cagar e eu sento-me no teu colo também. Sim, mas isso antes não era feito assim, só que o médico disse: se você tiver prisão de ventre, Vamos experimentar ao contrário, então. Eu não sei, eu acho que senti uma certa vontade de me enxovalhar. De como eu sou demasiado pesado, sou uma espécie... a loiça não vai suportar o teu peso. Retiras algum gozo do enxovalho? Não retiras? Um pouco. Mas com toda a gente ou especificamente comigo? Toda a gente. Comigo não é exceção? Ou... É só porque estou mais tempo contigo, então acabo por ter mais prazer com mais constância. Mas esse prazer é aplicado em outras atividades ou especialmente aí o prazer... É daí, é sobretudo. Um enxovalho? Sim. E estás sempre a pensar em novas formas de enxovalho? Não, normalmente vem. Ou é a prata da casa? Vem ao de cima, okay. À medida que vou falando. Há algum tipo de enxovalho que gostes? Mais físico, mais mental, mais do comportamento? Normalmente mais físico, acho que magoa menos. Não sabes, não tens forma de aferir a dor que eu sinto. E às vezes fico todo estilhaçado por dentro. Sou um bibelô caqueirado no chão. Não sinto isso da mesma maneira. Sabes que somos duas entidades separadas. Tu sentes o que sentes e eu sinto o que sinto. Não sinto. Tu estás a ser pouco empática. Agora estou a ser pouco empática. Agora estás-me a atacar. Tu estás a atacar, não? Eu estou a constatar factos. Bom. A pessoa com a qual eu estou para várias atividades, às vezes estamos juntos, muito juntos, demasiado juntos, a ponto de, se a igreja estivesse perto, dizia não. É com intuito procriar. Não, então afastem-se. Estavas a falar das mulheres, é um tema que te interessa muito.
como eu. O que é que tens... Pelas mesmas razões? Vamos deixar o silêncio. Sabes que eu sou um grande leitor. Pois sei, dá para perceber. Porquê? Diria que a tua casa é uma biblioteca, mas é uma biblioteca do género teve que ser mandado teve que ser tudo mandado abaixo porque eu instalar uns painéis e esses painéis vinham da Alemanha e ainda não chegaram. Já passou 10 anos e ainda continuamos a aguardar. Estou à espera das tantas, é isso que estás a dizer. Mais ou menos. Ok, não é algo que seja muito diferente da realidade. Pode estar aqui a criar uma hipérbole. No entanto, para me defender... Diria que és um colecionador, sobretudo. Não é? Um colecionador de conhecimento. Ok, assim já gosto. Sim, já gosto. Um colecionador é aquele que junta coisas. É materialista, não é? Mas é capaz de ser dos melhores tipos de materialista. Pois, dentro daqueles nós que existem. Nós argumentamos que o nosso vício é positivo, não é? Obviamente. Mas estou a colecionar conhecimento. Certo. Não dá para ver? Dá. Não, nesta conversa dá para ver? Dá. Durante a experiência que é estar comigo, não sentes, porra, este gajo... É um poço de conhecimento. É. Sem fundo. Na medida em que olhas para baixo não vês nada. Exato. Ok. Mas já te surpreendi alguma vez com alguma conversa que pensaste, porra, que sorte ter este ser fabuloso. Oh meu Deus, ele quer outra vez que acaricie em direto o agente roliço. Podes optar por não. Podes. Não vou dizer mal de ti agora, não é? Agora é alto. Eu não vou cortar. Tudo o que tu disseres, a não ser que seja altamente. E aí tem de silenciar as mulheres, como é tradição no mundo dos homens. Eu acho que és uma pessoa que, por ter muita cultura, dá para falar sobre qualquer tema. Acho que uma capacidade muito boa que isso depois nos leva a ter é a capacidade de conseguir encaixar bem as coisas, não levar as coisas a peito. Isso aborrece-me um pouco nas pessoas quando não consegues falar com elas sobre nada porque pensam sempre que estás a tentar atingi-las. E nesse aspecto sou um ser perfeito. É isso que queres dizer? Também és dada às hipérboles, não é? Gosto de comédia. Mas gosto de ter uma pessoa que consiga falar sobre qualquer tema e não haja aquele tabu e consegues sempre ter algum ponto a acrescentar. Também sabes reconhecer quando não sabes sobre o tema, também não inventas, não gosto de falar baratos, prefiro que fiquem calados. Pronto, é um elogio ao vivo agora, está bem. Ok. Isto fica gravado e depois vou cortar este pedaço, tê-lo no telemóvel, e sempre que a conversa for para um sítio que me denigre, eu tenho este auxílio. Olha, houve aqui um tempo recuado em que tinhas este comentário a apontar sobre a minha pessoa. Gostei de tudo, não sei se é verdade, mas o facto é que falamos de muitas coisas. Já falámos de... O que é que te... Tens lido algumas coisas que livro ou que parte do livro tem-te... Há aqueles livros que depois da leitura há partes que ficam com uma espécie de assombração. Tens assim alguma parte de um livro que recentemente ou há muito tempo volta e meia te assombra a cabeça? Eu sinto que
quando começas a ler, quase que é inevitável começar a cruzar os temas. O último livro que li, que é o Sapiens, é um livro que, na minha opinião, é um livro muito fácil de ler, no aspecto em que ele dá-te aquilo já muito mastigado. Mas tem o seu lado positivo, que é, hoje em dia, infelizmente, acho que tens de começar por algum lado, e muitas das vezes, se começares logo por algo muito complexo, é desmotivante. Porque as ideias são mais para tu desconstruir, mas tu não tens as ferramentas para as desconstruir. Eu sinto um pouco isso. E gostei especialmente de ter lido este livro. Não procurei, uma colega emprestou-me e comecei a ler, e aquilo realmente faz um resumo que eu senti necessidade de fazer, porque para mim tudo tem a sua lógica, dado o tempo em que está e o que é que passou, aquela pessoa que escreveu, o que é que ela passou para chegar àquela conclusão. Talvez o livro que me tenha marcado mais tenha sido é uma autora que não é conhecida, que é o Memorial de Mulheres, que ela faz aquilo, acaba por ser uma mistura de um ensaio que não chega a ser um ensaio, com um romance que não chega a ser um romance, sobre uma figura que não existe, uma figura ficção de uma mulher ou de várias mulheres que vão passando cronologicamente desde a antiguidade até aos tempos mais modernos, sobre o papel da mulher. E aquilo, ela obviamente que teve que ir buscar factos históricos, e depois tentando aqui complementar com um pouco a cronologia que ele fez, o Harari, sempre com alguns comentários. No aspecto, quando eu digo que já é mastigado, é porque ele já dá exemplos para ilustrar, e tu sabes que eu gosto sempre dos exemplos, particularmente porque me ajuda a conseguir compreender melhor o que é que está a ser passado. Talvez a minha capacidade de abstração ainda precise ser desenvolvida, mas eu acho que já tendo aqui esta base, quando eu agora volto se calhar a ler coisas ou coisas que já li ou a ler novamente, eu já começo a compreender melhor, já está um bocadinho mais descascada as coisas, e acho que também me ajuda quando às vezes falamos e depois o mesmo tema surge novamente e tu começas a unir os pontos. Eu acho que isso que é interessante. Já estás mais fã da repetição? Sim, acho que não posso dizer que não. Isto porque, tirado de contexto, pode parecer várias coisas, mas eu e a Jéssica já falámos várias vezes sobre diversos ângulos sobre o tema da repetição e do novo. Como ela era uma partidária fervorosa do novo, e eu tentei, dentro das minhas possibilidades, elucidar-lhe o aspecto da repetição. E depois fui ficando cada vez mais radical, e por aquilo que eu acho e por aquilo que eu li acerca disso, e um dos escritores que mais pega nisto cá no nosso país é o Rui Nunes, ele acha mesmo que o novo não existe. O novo a existir é quando exerces uma pressão sobre a repetição. Repetes, é daí, é como se a repetição, a partir de um determinado momento, se revelasse um casulo do qual brotará o novo. O novo não nasce da geração espontânea. E isto pode ser uma ideia no vácuo, mas quando começas a verificar a história, seja a dos homens, seja a história da arte, percebes que nada nasce no vácuo. É sempre uma acumulação, e é aquilo que acontece na geologia. Há uma pressão. O diamante nasce devido àquela pressão toda. Eu não sei se tem que ver com a nossa sociedade, que tem dois aspectos que impulsionam esse lado. O apelo da novidade, que é pelo facto de sermos muito consumistas, e usamos essa postura de consumidor em relação a tudo, em relação ao outro, em relação à arte,
é sempre este gesto de quase de criança, de pegares nas coisas e trazeres as tuas coisas. E depois o lado de individualista. E isso dá-te, se combinado a visão e depois a visão narcísica, e às tantas pertencem todas à mesma esfera. Se aprofundássemos todas essas coisas, percebíamos que se calhar são sinónimos. O facto de seres consumista, o facto de seres narcisista, o facto de seres individualista, isto não são parentes próximos. Não vou dizer que são a mesma coisa, mas são parentes próximos. E tudo isso afasta essa velha ideia da repetição. Contudo, todas estas posturas, após consumista, individualista e narcisista, são sempre, quanto a mim, formas de estar na vida, no lado criativo, no que diz respeito à leitura, formas mais infecundas, formas mais estéreis. Parece-me sempre que é preciso regressar. É preciso regressar porque tu já não regressas o mesmo. Aquela frase de é impossível banhar-te no mesmo rio 2 vezes. A segunda vez que te banhas no rio, tu banhas-te com a experiência do primeiro banho. Não é o rio que mudou, que não é o mesmo. Tu também já não és o mesmo. Se a coisa fosse levada até um extremo, supondo aquele cenário em que Jesus Cristo é batizado pelo João Batista, de cada vez que te banhas no rio das ideias, tu devias emergir com outro nome. A primeira vez és o Roberto, a segunda vez eras o João, porque sais outra pessoa. E é esse, para mim, parece que sou um romântico em parte, mas volto e meia ainda encontro logo. Não posso ser fechado numa camisa de força já à qual possamos dar o nome de lunático, mas uma obra importante, um livro importante, é aquele rio do qual eu saio com outro nome. E resumindo, e é por isso que eu gosto muito da repetição. Não é uma repetição daquela maquinal de fábrica, é uma repetição com vista a isto um dia vai romper e vai dar uma coisa que eu não estava à espera. E não sei se te consegui converter um pouco à religião da repetição. Se consegui, não quero que sejas fervorosa, não quero que sejas fanática, mas se conseguir mostrar um lado espetacular disto, já fico contente. Sim, outra ideia que li lá no livro e que acho que me impactou foi, para mim faz sentido, que esta teoria, talvez não seja uma teoria, talvez tenha sido mesmo o que aconteceu. Tu dá-se a Revolução Industrial e tu começas a ter uma capacidade. Estás a falar no livro do Harari, não é? Sim, começas a ter uma capacidade de produção, mas isto já é depois de a pegar noutras coisas que fui lendo e fui entendendo. E para mim, normalmente os raciocínios nunca são simples, eu é que gosto de simplificar, pois obviamente temos pouco camadas. Mas o problema não é teu, sabes que te inseres numa forma de estar e a simplificação tem muito que ver com este espírito de eficácia que é carregar numa coisa e aparecer outra coisa mais à frente. E o pensamento não se enquadra nessa dinâmica, é um labirinto. Tu podes. Mas pronto, temos que começar por algum lado, porque acho que muitas das vezes o problema é que dá para ver as coisas de tanto ângulo ou começar de tantas maneiras, ou os temas são tão complexos. Normalmente não é fácil de começar sequer. O meu raciocínio é: na Revolução Industrial, tu começaste a ter uma capacidade de produção muito grande e tu tinhas que escoar aquele material todo. E a forma que, estamos sob um problema, e foi nessa altura que começou a surgir cada vez mais a comunicação de publicidade e de começar a conseguir, no fundo, está a faltar a palavra, ser. O que é que queres dizer? Tornar, ser mais. Vender, ser persuasivo. E vir com ideias. Pronto. Tornar aliciante, não é? Tornar aliciante. E isso vem. A pessoa que foi buscar isso é sempre para resolver um problema. Eles nunca vendem o produto em si. Eles vendem sempre a solução para algum problema. Mas não achas que nesse início. Aí
nós já estamos a ver retrospectivamente, já sabemos a origem do problema e aquilo que ele vai causar mais à frente. Mas aí não achas que ainda havia uma espécie de inocência para criar essa... temos aqui muita cena para despachar, temos de arranjar uma forma de despachar isto. Mas entretanto, eu acho que a coisa se tornou ainda muito mais venenosa. Às tantas, cria-se a ilusão que tem muita coisa para despachar. Mesmo a lei da oferta e da procura, não é? Que agora às tantas é a própria marca que alega que não tem grande coisa quando tem ou seja, eu acho que a coisa ficou muito mais complexa antes eu parti daí, mas parece-me que não sei se há no mercado da habitação, não é? Seria expectável com o número de casas vazias que as rendas diminuíssem. Isto não acontece em Portugal. Não, porque devido ao sentido de propriedade. Sim, mas a especulação, etc. Mas de forma muito sumária, muito grosso modo, em cima do joelho, a lei da oferta e da procura diz-nos neste caso a oferta excede a procura, porque há muitas casas, só o Estado tem casas que podia... Mas esta coisa, ou seja, parece-me que a relação entre oferta e procura deixou de ser uma relação fidedigna. Parece que não tem nada a ver. Parece que tudo se tornou manipulável. Ou seja, tu consegues manipular aquilo, a oferta, ou a procura, consegues manipular tudo. Eu acho, parece-me que, quanto a mim, esta relação que me parecia mais inocente, parecia muito, mas temos que recuar mesmo muito uma relação baseada da necessidade, não é? Tu fazias aquilo porque havia uma necessidade para cumprir, as pessoas compravam aquilo porque tinham uma necessidade para suprir, não é? Mas entretanto o consumo também se transformou em outra coisa. Mas se tu levares ao extremo, tu vais ter que continuar. Tu de repente tens imensas coisas para escoar, imensos produtos. Obviamente que eles não pensaram que isto provavelmente seria tornar nisto. Eles pensaram naquele momento: eu tenho muito material, eu quero ganhar lucro, ponto. Não... Mas a ideia inicial não foi, por exemplo, supondo que o mundo precisava de 50 parafusos e tinham dados, bom, só precisa de 50 parafusos, se calhar faço 60 só para ter aqui 10 de reserva. Mas se o mundo precisa de 50 parafusos, não vais fazer 1 milhão de parafusos, porque caso contrário, tu fazes com que o mundo... Olha, vocês precisam de mais do que 50 parafusos, não é? Eu remeto-me sempre para o Ford, quando começou com os carros, não é? E de repente eles tiveram que conseguir arranjar formas de escoar. Isso aí é uma forma fixe. E depois também a questão dos eletrodomésticos, não é? De repente, naquela altura, eles também queriam que a mulher voltasse para casa. E então queriam que ela tivesse tudo para o lar. Também era uma forma de persuadir, a forma de termos a solução para conseguir fazer a refeição ideal e tudo mais. Ou seja, eu acho que foi a partir mais ou menos desse momento, talvez, não tenho a certeza, que passámos a ser uma sociedade cada vez mais individualista. Porque se formos a ver, para mim esta ideia é muito básica, mas ajuda-me a ilustrar, que é: será que nós precisamos mesmo todos ter uma máquina de lavar em casa? Todos. Porque é que não há coisas mais comunitárias? Ou seja, fala-se imenso de sustentabilidade e fala-se imenso de reduzir a pegada ecológica, e para mim isso é a maior hipocrisia de sempre, porque o sistema não está montado para nós vivermos em comunidade. Não há necessidade, e já para não falar da obsolescência programada, que ainda faz com que haja mais lixo. Portanto, a partir desse momento que houve cada vez mais produção e cada vez mais a comunicação e as ideias foram para nos individualizarmos, para nos distinguirmos, tu tens esta máquina, tu tens este apetrecho, tu tens esta... são formas de nós nos distinguirmos e tentarmos nos evidenciar, ou tentar constituir, se calhar, uma posição do que é que nós somos através dos bens, através do materialismo. E eu acredito que a ideia que ele coloca, ou lá, ou não sei, noutro livro, ou em alguma conclusão que eu tenha vindo a perceber,
é que tornámos isto numa nova religião. Isto é uma nova fé. Este materialismo, depois a questão realmente, acho que me caiu também muita máscara relativamente à saúde, o culto da saúde, o culto do corpo, o culto da beleza, e ele depois no último capítulo, por isso é que diz que é de homem a Deus, que é nós já nos tornarmos quase seres biónicos e já transcendermos. Pronto, há sempre a necessidade do homem querer transcender de alguma maneira e alcançar uma visão, não sei, perfeita. E a questão é, não há solução. Eu, na minha opinião, em vez de estarmos a tentar ir por caminhos que com 2 dedos de testa, não é preciso ler 50 mil livros para perceber que é um bocado inútil, porque não há solução para a morte. E portanto, não havendo solução para a morte é o que dá mais sentido à vida. E se calhar, em vez de estarmos a ir tentar transgredir uma coisa que é impossível, é irmos estar a caminhar numa ilusão e alimentar a ilusão, é tentarmos ver como é que se deve realmente então viver esta vida, tendo a consciência, ser humano é ter consciência que vamos morrer. Como é que lidamos com isto? A verdade é que ninguém sabe lidar com a morte e com o luto e com... e pronto, estamos todos no nosso umbigo a viver individualmente, a tentar, como ele diz, não faz muita diferença antigamente tentarmos criar os impérios que eles criavam. Hoje em dia também gostamos de criar os nossos pequenos impérios, as nossas moradias ou os nossos apartamentos e com tudo perfeito. É aquela necessidade que nós achamos que estamos a controlar tudo, que está tudo sob o nosso domínio, mas é uma e fantasia, nada está. Mas é uma fantasia. E acho que foi esse o ponto principal daquele livro, que nós só acreditamos em fantasias. Ou seja, ele vai buscar as religiões que para nós é ai que estúpido, ai que ridículo, então, mas ele acreditava num Deus, acreditava num santo ou whatever, e hoje em dia nós acreditamos nestas coisas que são muito, muito parecidas. E daqui a uns anos se nós não, entretanto isto a merda não for tudo pelo ar, vão fazer um estudo e perceber que aqueles gajos eram muito estúpidos. Evitaste dizer a palavra caralho? Nem sei o que ia dizer, mas okay, não queria ser tão... Okay. Não querias manchar o episódio com a palavra? Não queria ser tão ordinária, que eu não sou sou muito culta. Mas é isso, eu acho que começou a desmoronar, algumas coisas começaram a desmoronar e eu a perceber que realmente as coisas não são assim tão diferentes. Sim, isso em relação à nossa... O ser humano tem uma dificuldade em encarar a realidade olhos nos olhos. E isto é outra forma de dizer encarar a morte olhos nos olhos. Nós fazemos de conta, viramos as costas. E atualmente, até estavas a falar no culto do corpo, há um livro do Byung-Chul Han que incide sobre esse tema, como uma coisa aparentemente inócua, quando elevada a fanatismo, torna-se uma coisa perigosa. E isto é uma regra absoluta. Qualquer coisa, por mais inócua que seja, levada ao fanatismo, torna-se sempre perigoso. E torna-se até ridículo, não é? Torna-se até ridículo tendo em conta que é uma cena com vista a alargar-te a vida, mas se tornar uma servidão, que era um tema muito caro ao Herbert Welder, e o sentido crítico neste aspecto é de veras importante. É quando achas que estás a fazer uma coisa com vista à libertação, seja espiritual, física, psíquica, intelectual, e há um momento em que tens uma epifania, não, mas isto contribui mais para a minha servidão. O consumo promete, não desta forma filosófica, mas de uma forma adaptável a cada produto, oferece sempre uma pequena libertação. Mas assim que compras o produto, percebes, estou preso. A partir do momento, há uma frase, já não sei de quem, que cada tecnologia inventa o seu desastre. Não é? E isto, mais uma verdade absoluta, antes do smartphone não havia os problemas associados ao smartphone. As ansiedades destes últimos anos, a ansiedade sempre houve, mas há uma ansiedade, aquela ansiedade que é ligada àquilo que se diz o FOMO, ou esse sentimento que estás a perder qualquer coisa.
gostemos ou não, que é uma expressão que eu detesto, mas neste caso é que me ocorre, nós vamos sempre perder qualquer coisa. E se acham que estás num ponto em que não vais perder, então há algo muito errado contigo. Só Deus a existir é que tem essa capacidade de ser omnisciente. O homem nunca, nem numa era muito recuada em que a informação andava a passo de caracol e era muito menos, conseguia. E não é hoje, com as nossas cabeças que não têm uma ligação muito forte com a memória. Nós tão depressa, mais uma vez, uma ligação consumista. A nossa memória é uma ligação consumista. A partir do momento que agarramos, depois ela não tece uma relação propriamente dita. Ou seja, é como se todos os nossos neurónios também fossem individualistas. Eles que foram gerados para criar sinapses, ligações, eles já se despediram desse trabalho. Não quero ligações com nada. São uma espécie de... O trabalho do neurónio atualmente é etiquetar. Isto é isto. Tá? Mas tu tens muita necessidade poder-se dizer então que se estamos a caminhar para o individualismo, então os jovens de hoje em dia são mais individualistas do que alguma vez o humano foi. Mas esta questão de procurarem... Essa questão sempre teve, só que é alvo de rebranding, não é? Está sempre... Antes era a questão da religião, né? Ou antes da religião um mito, qualquer coisa, depois a religião já é uma espécie de instituição sobre esse medo inicial do homem primitivo. Depois a religião, pelo menos no Ocidente, perdeu o peso e agora é o dinheiro e tudo gira à volta do dinheiro, a economia e o capitalismo, e é o que nós... e depois Mas na questão o ser humano nunca deixou de sentir a necessidade de estar incluído, de pertença. O sentimento de pertença acho que nunca vai sair do ser humano. Sim, mas... Só que agora essa necessidade meio que está a ser suprimida pelas comunidades digitais ou pelas redes sociais, só que é de uma forma que não é orgânica, ou seja, não está a ser... Passa a ideia de que nós estamos a construir algo, mas na verdade estamos a construir algo sob as regras de outro. É aquela frase do Álvaro Cunhal que vimos ontem, eu não sei, não podemos pôr o nosso destino nas mãos dos outros. E nós abdicamos de... A partir do momento que tu estás dentro de uma plataforma, como por exemplo é o Instagram, ou como é o Facebook, que te passa a ideia de comunidade, porque tu veem todos o mesmo conteúdo, podem comentar, existe a liberdade de expressão com muitas aspas, porque a verdade é que não há liberdade de expressão. Há temas que tu não podes falar nas redes sociais porque te é cortado. Mas esse é um aspecto, mas há outro, mesmo que te fosse dada a possibilidade de falar, pelo facto de teres submetido a um regime de funil em que o algoritmo vai-te mostrando aquilo cada vez mais semelhante àquilo que tu viste, o teu mundo vai perdendo espessura. Exatamente, ou aquela questão de não posso pôr um link porque vai ser menos promovido o meu artigo ou a minha story, porque isso significa que tu vais ter que sair da plataforma. Então tu estás a criar comunidades sobre as regras alheias. Portanto, esta liberdade de expressão, o que eu tenho também vindo a perceber é que tudo é cada vez mais tudo é um simulacro. Sim, e tudo existe é subtil, é dissimulado. Para mim essa palavra acho que é a palavra que talvez a hipocrisia e o estar tudo dissimulado. De parte a parte, seja do lado de quem as cria e esse sistema todo, mas de parte também de quem as consome. Porque depois também é um hábito, tudo se torna um hábito e tu tens de estar com o olhar, tens de estar mesmo presente, tens de estar mesmo a perceber o que é que está a acontecer. Por caso contrário também, ou seja... Porque tu podes viver no mundo da fantasia. Se tu trabalhas... Eu acho que posso estar a dizer algo errado, mas quem trabalha em marketing e realmente se sente realizado a trabalhar em marketing tem que fechar os olhos a muita coisa, porque tu verdadeiramente, muitas das vezes tu não tens realmente a informação
sobre que aquele produto ou aquele serviço realmente vai promover, por exemplo, a saúde de determinada pessoa. E tu vais ter que vender da mesma. Não há uma relação. Se nós sabemos que há produtos maus, mas a publicidade a produtos maus nunca é uma publicidade a dizer este produto é mau. É sempre uma publicidade elogiosa. Mas isso aí estamos já na reta final do episódio do Túnel do Vento. Isso que tu disseste em relação à comunidade às vezes joga a nosso desfavor, porque é essa necessidade de pertença, só que como é um simulacro, eu acho que esse sentimento de comunidade e esse sentimento da necessidade, ou seja, esta procura ou fome, o que quiseres dizer, que muitas vezes é a promessa das redes sociais ou do consumo, só que depois fica uma angústia. Pois, assim que entras nas redes sociais ou assim que agarras numa coisa para consumir, percebes que a tua fome continua lá, porque não é uma necessidade real, e daí a publicidade e o marketing ser uma hipnose que dizem, tu precisas disso, tu agarras naquilo e afinal não precisava, e é por isso que o consumo é perpétuo, porque tu nunca consegues encontrar aquilo que realmente precisas. E o sentimento de comunidade também fica por cumprir, porque apesar de estás rodeado, podes ter milhões de pessoas a seguir-te, mas continua a não ser uma amizade. 1 milhão de seguidores não chega para fazer um amigo, não chega. E é por isso que fica sempre há este sentimento da angústia, não é? Que fica o estômago isto falta qualquer coisa, não é? Mas continuas porque foste levado para aí, é um movimento, não é? Quando estás em movimento, continuas em movimento. E quando estás parado. Ou seja, esta é a primeira lei de Newton. Havemos de falar novamente, caso queiras. Gostaste, Jéssica? Uhum. Gostaste? Gostei. Mais das conversas que não são gravadas, ou esta também gostaste? Ai, que chacho. Sigam-me no Spotify. Mais dicas. Mais dicas no Spotify e noutros sítios onde possamos encontrar os podcasts. Entretanto, saiu uma versão secundária do Tertúlia de Mentirosos. Chamei-o Liliputiano. Conversas curtas com pessoas com as quais eu já falei no Tertúlia de Mentirosos. E então podemos passar ao largo daqueles Xalamalex iniciais, de onde é que começaste, etc. Isso já está lá para trás, está no arquivo, e então abordamos um tema, conversas mais curtas, mas com a polpa do costume e sem marketing enganoso. O meu nome é Roberto Gamito, falei com a Jéssica, a minha namorada, a pessoa que eu mais gosto, e ela está a fazer gestos de quem está a vomitar, e não é por facto de ela estar aqui que eu vou mudar. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.